paz do nosso Deus, meus queridos irmãos e irmãs, a Shalom do Eterno Todo-Poderoso abençoe a vida de todos. Eu quero convidar vocês a nós fazer mais um estudo aqui na Palavra de Deus. A gente vai ver que Israel, o povo de Deus, no grupo em que eu fazia parte, a gente costumava muito a estudar sobre o povo de Israel e fomos ensinados que Israel deixou de ser o povo de Deus, que Deus rejeitou a Israel, porque ensinam, e muitos ensinam, outros grupos também ensinam, outras religiões ensinam, que Israel, o povo de Israel, os judeus mataram Jesus e por isso deixaram de ser o povo de Deus, não é? E existia uma lição também que dizia assim, povo rejeitado, mostrando ali a rejeição de Israel. Mas eu quero convidar vocês a nós ver aqui na Bíblia, porque existem muitos textos bíblicos, principalmente aqui no Novo Testamento, que se refere ao povo judeu, ao povo de Israel, que mostra que esse ensinamento não é verdade. Dizer e ensinar que os judeus deixaram de ser o povo de Deus é uma das maiores mentiras que o inimigo fez com que o mundo acreditasse. É interessante também é que muitas dessas igrejas e religiões que ensinam isso, pegam promessas que Deus fez ao povo de Israel, que são exclusivas para o povo judeu, e agora essas promessas eles aplicam a si próprios, né? A si mesmo, a sua igreja, a sua religião. Sendo que a Bíblia, irmãos, está dizendo e ensinando que se refere a Israel. Existem textos também que eles jamais são capazes de ensinar e de explicá-los. Ou seja, eles passam por altos muitos textos que se referem ao povo de Deus, o povo de Israel, e por preconceito, e como eles ensinam que Israel foi rejeitado por Deus, eles não citam e não ensinam esses textos. Mas eu quero estudar com você aqui um pouquinho sobre o povo de Deus, o povo de Israel. A primeira pergunta é a seguinte: o que Jesus disse após ter ressuscitado? Atos capítulo 1. Irmãos, é interessante o seguinte, que as pessoas ensinam assim, que os judeus mataram Jesus e agora Deus rejeitou eles por causa disso. Mas o próprio Jesus, quando ressuscitou, o próprio Cristo, o próprio Messias, quando ressuscitou, o que foi que ele disse? Então vamos ver, capítulo 1, o versículo 8. O mestre disse assim para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Então o mestre, após ter sido ressuscitado, ele que, segundo o ensinamento, foi morto pelos judeus, ele ao ressuscitar, ele não tem nenhuma raiva, e nenhuma mágoa, e nenhum ódio dos judeus para rejeitá-los. Pelo contrário, eles mandam primeiro seus discípulos, seus apóstolos, pregarem lá em Jerusalém e em toda a Judéia, e também em Samaria, e até os confins da terra. Então tá vendo, irmãos, que essa ideia de que mataram Jesus e Deus rejeitou, não é verdade. O próprio Messias ensina, manda eles ir pregar em Jerusalém. Vamos continuar a leitura. O que Paulo, que pergunta fizeram então eles após a sua ressurreição? Qual a pergunta que os apóstolos fizeram nessa ocasião aqui a ele, né? Atos 1, o versículo 6. Veja bem, irmãos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este agora o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Então, os apóstolos, seus discípulos, eles tinham sim um conhecimento de que um dia Deus restauraria o reino a Israel, que Israel deixaria de ser cativo de outras nações, assim como na época aqui era dos romanos. E a pergunta deles não foi que Senhor e Deus agora rejeitou Israel, não. Pelo contrário, diz, e os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E ele respondeu: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Amém? Então,
ele sim um dia restaurará o reino a Israel, né? E não mostra aqui que Israel, o povo de Deus, foi rejeitado, não. O que Paulo ensinava sobre Israel? Romanos, lê aí na sua Bíblia, capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos nos diz o seguinte, irmãos, a palavra do nosso Deus. O que Paulo ensinava a respeito de Israel? O que os pastores ensinam hoje, as religiões ensinam hoje, né? Muitas. É que Israel foi rejeitado por Deus, deixou de ser povo de Deus. Mas era esse o ensino de Paulo? Ele faz aqui a primeira pergunta. Romanos 11:1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? A pergunta, irmãos, Deus ele rejeitou o seu povo, como muitos ensinam? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita e descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Por que essa pergunta de Romanos 11? Paulo começa com ela. Porque existia entre os romanos a crença que existe hoje de que Israel deixou de ser de Deus. Pelo fato de dizer que eles mataram a Cristo, eles rejeitaram a Cristo. Mas Paulo responde aqui aos romanos que Deus não rejeitou Israel, porque ele também é israelita e foi aceito por Deus. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, a quem conheceu antes, de antemão. Deus não rejeitou o seu povo. Irmãos, abram os olhos de vocês. Não deixem de serem enganados pelas religiões, não. Pelos falsos discursos. As pessoas eles querem excluir Israel da presença de Deus, mas querem ficar com as promessas feitas a Israel. Isso é muito errado. Deus não rejeitou o seu povo. Outra pergunta. De que o evangelho é chamado? Você sabe? O evangelho é chamado de quê? Vamos ver aqui. Capítulo 1 de Romanos, o versículo 16. Você sabe de que é chamado o evangelho? Capítulo 1, 16. Leia aí na sua Bíblia. O apóstolo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha, irmãos, o que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação. O evangelho é isso, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas primeiro do judeu. Tá vendo? Deus ele ama seu povo, ele não rejeitou o seu povo. Ensina-se que Deus rejeitou Israel ali quando Estevão ele foi morto. O apóstolo Paulo, ele segurou as roupas de Estevão, diz a Bíblia. E ele estava ali na hora que Estevão estava rendendo sua vida. Mas ensina-se que ali Deus rejeitou completamente Israel. Mas agora eu vejo Paulo, que estava ali matando Estevão, dizer aqui já bem anos e anos depois, que o evangelho, a palavra de Deus é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu. Paulo não está ensinando aqui que o judeu deixou de ser de Deus, o povo judeu, o povo de Israel foi rejeitado por Deus, não. Pelo contrário, o evangelho é a salvação, o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego e de todas as outras nações. Então, irmãos, olhe como é diferente aquilo que a Bíblia ensina de que é aquilo que se tem ensinado hoje. Vamos continuar. Existe alguma vantagem em ser judeu? Será que aqui o apóstolo Paulo mostra se existe vantagem em ser judeu ou ser de outra nação? Ou todos são iguais? Como é que é isso? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3, o versículo do 1 em diante. Olha o que diz Romanos 3, verso do 1 em diante. Qual é, pois, a vantagem do judeu? E qual a utilidade da circuncisão, que são os judeus que são circuncidados? Qual, pois, é a vantagem do judeu? E qual, pois, é a utilidade da circuncisão? Versículo 2, a resposta: muita vantagem, sob todos os aspectos. Primeiramente, porque aos judeus
foram confiados os oráculos de Deus. Olhe, qual é a vantagem do judeu ou a vantagem da circuncisão? Ela diz muita, sobre todos os aspectos. Primeiramente, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram? A incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então, irmãos, como muitos, assim, aqui diz que, a palavra a gente sabe, que alguns realmente não aceitaram o Messias, não abraçaram o Messias como seu Salvador, mas Paulo diz, e daí, se alguns não creram? A incredulidade desses que não creram, virá desfazer a fidelidade de Deus? Olha, irmão, isso aqui é Novo Testamento. O Novo Testamento não ensina que os judeus foram rejeitados por Deus de forma alguma. Existe muita vantagem sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados aos oráculos de Deus. Outra pergunta: que mistério Paulo revelou aos romanos sobre o povo de Israel? Romanos capítulo 11, o versículo 25 e 26. Romanos 11, 25 e 26. Paulo conta um mistério, ou seja, algo que eles não sabiam. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes, que não ignoreis esse mistério, que a incredulidade veio em parte a Israel. Não foram todos os judeus, todos os israelitas, que rejeitaram o Messias, não, como se ensinam. É uma mentira muito feia essa. Satanás que quer que você pense assim. O endurecimento veio em parte, mas porém ele disse que há um tempo desse endurecimento. O endurecimento vem em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Dentre os gentios, quando Deus recolher dentre os gentios aqueles que serão salvos, essa incredulidade é até esse tempo. Aí essa incredulidade passará. E Paulo diz assim, no versículo 26. E assim, quando se completar o tempo dos gentios, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as suas impiedades. Então todo o pecado, todo o mal causado por Israel, o libertador virá de Sião e fará o quê? E apartará de Jacó, do povo de Israel. Israel é Jacó. As suas impiedades. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Então, quem ensina que Deus rejeitou Israel está num caminho muito errado. Vamos ver aqui, irmãos. Então, eu quero concluir esse pequeno estudo com essas palavras aqui, mas que ele vai muito mais além desses poucos textos que foram lidos aqui do Novo Testamento. Deus, ele ama sim o seu povo e nunca rejeitou o seu povo. Amém? Mas que nós fazemos parte também daqueles que irão ser salvos. Porque a salvação, o Evangelho, ele não está restrito apenas a Israel, mas saiu de suas fronteiras e agora abrange o mundo inteiro. Que Deus abençoe você, que você possa pesquisar mais sobre isso, é o meu desejo. Que o Eterno te abençoe. Amém.